a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Primeiro quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Só dá uma baixadinha aqui para mim, que é aqui nos retornos. Mais uma oportunidade de estar no teu altar. E falar sobre um tema. Falar sobre a Bíblia, falar sobre aquele que veio de há de vir. Meu coração, quando eu vim hoje do serviço, eu vim em lágrimas. Eu estava saindo do serviço, fui para casa, eu fui em lágrimas. Porque eu senti uma gratidão, eu senti de dentro de mim, assim, igual o bispo ministrou alguns dias atrás, de dentro aqui de mim, uma gratidão por Deus, por mais uma vez me dar essa oportunidade de estar no teu altar. Não para falar da minha vida. Se eu for falar de mim mesmo, irmão, você não vai querer nem sentar do meu lado. Mas eu vou falar da palavra viva e eficaz de Deus. Então essa noite eu quero pedir para você ficar muito atento. Ficar muito atento ao que o Espírito Santo quer falar com você. Vocês estão me ouvindo? Amém, irmão? Mas a gente não vai falar do Espírito Santo sussurrando, irmão. Falar do avivamento não é falar de qualquer maneira e ir naquela calma, naquela paciência, irmão. É falar com fogo, com poder e autoridade. Bom, então eu quero... Nós, no momento do louvor, meus queridos, nós gritamos. Eu estava ali me segurando porque, assim, não sou dotado de voz. Minha esposa acho que ela passou umas 10 vezes na fila da voz e pegou, porque a voz dela é muito forte. E se eu me expor muito a minha voz, rapidamente eu perco a voz. E eu estava ali querendo gritar, querendo louvar o Espírito Santo, querendo louvar a Deus e me segurando. Não é só apenas no momento do louvor que nós devemos colocar essa expressão, é no momento da ministração também. Então eu quero pedir sua participação, irmão. Eu quero pedir na hora que o Espírito Santo, na hora que a palavra de Deus for no teu coração, você levante, você dê um glória a Deus, você traz o avivamento para quem está do seu lado. Porque não é de qualquer forma, eu não posso vir aqui e falar, vamos falar do Espírito Santo. Não, a gente vai falar do Espírito Santo com fogo, com poder, com chuva. É dessa maneira. Então não fique aí, irmão, se segurando, não. Ai, peraí que tem um irmãozinho do meu lado. Peraí que agora tem um bispo do meu lado. Não se importe com ele. Se importe com aquele que está lá no céu e vai olhar para você e vai falar assim, olha o meu filho em quem eu me comprazo. Ele está adorando de todo o coração. Amém? Me ajuda aí, banda, me ajuda aí, me ajuda aí. Vamos já treinar, irmãos? Então eu vou falar, Jesus é lindo e você vai levantar glória a Deus, aleluia. É assim que essa ministração tem que ser hoje, essa noite. O Espírito Santo vai vir aqui queimar tudo, irmão. Mas a gente não vai ficar aqui parado. Ah, tá friozinho, não. A gente vai tocar fogo nesse lugar aqui. Você vai incendiar quem está do seu lado aí. Amém? Cadê o meu baterista? Baterista. Ô, baterista. Ô, baterista. Gente do céu, mas como essa equipe é abençoada, viu? Vai, ô, baterista. Vamos lá, que a gente vai pôr fogo aqui sem barulho, baterista. Vamos lá. Amém, meus queridos? Então fique muito atento essa noite. Porque o Espírito Santo quer queimar no seu coração mesmo. Quer falar profundamente no teu coração. Amém? Pronto, baterista? Vamos. Fogo aí também, baterista. Amém? Vamos lá. Jesus é lindo! Ei! Jesus salva! Jesus liberta! O Espírito Santo vai derramar! Oh! É dessa maneira, irmãos. É dessa maneira que vamos ministrar essa noite aqui. Não espera apenas dessa pequena pessoa que está aqui no altar. Queime, deixa queimar no seu coração. Se a palavra de Cristo, se a palavra de Deus for e queimar, levante mesmo dessa sua cadeira e dá um glória a Deus sem dia. Amém? Aleluia. Meus queridos, bora para a ministração. Meu tema dessa noite é quem Ele é. Nós estamos falando nesses 3 dias, nós vamos falar nesses 3 dias da pessoa do Espírito Santo, do avivamento. E aí eu quero que você cutuque seu irmão do lado aí e fala, quem ele é? Quem ele é? Irmãos, quem ele é? Pergunta-se com convicção, quem ele é? Amém? Meus queridos, nesses 3 dias,
nós não vamos conseguir esgotar todo o conhecimento do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos falar, nós não vamos conseguir expor quem é o Espírito Santo, quem é o maior avivalista. Nós não vamos fazer isso porque o nosso Senhor é um Deus de renovação. Eu falo uma palavra aqui para você hoje, você deu um passo, o Espírito Santo já traz outra coisa nova para você, outra coisa transformada. E nesses 3 dias, eu quero que você fique atento no que o Espírito Santo quer falar para você hoje, no que o Espírito vai falar para você amanhã, porque vai se renovar a palavra dele no seu coração, amém? Eu tenho a convicção e a plena certeza que você vai sair daqui com conhecimento sobre a pessoa do Espírito Santo, amém? Vamos lá. E o texto básico que eu usei, põe aí por favor, meu querido, Lucas 9:10. Olha lá, já está lá. Meu irmão, me ajuda aí a ler esse texto. Vamos lá, cadê? 1, 2, 3 e... Não é esse aí, peraí. Não é esse não. É 10:9. Lucas 10:9. Aí. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Cure os doentes que ali... Glória a Deus, o reino de Deus está próximo de você, meus queridos. É a palavra de Deus, o reino de Deus está próximo de vocês. Aleluia. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Talvez você conheça por alguma característica, como um espírito de oração, como diz aquela canção, Espírito Santo, ore por mim. O Espírito Santo, ele tem várias características, talvez algumas você se apegou mais do que as outras, ou talvez você conheça uma das características do Espírito Santo como o Consolador, como aquele que consola. Quando falece, quando morre alguém próximo da gente, qual a nossa oração? Senhor, que o teu Espírito console os familiares, as famílias. Talvez vocês só conheçam essas características, daquele que ora, daquele que consola, mas eu quero te dizer hoje, essa noite, o Espírito Santo, ele tem mais características, e nós devemos usar essas características no nosso dia a dia. Amém, meus queridos? Aleluia. Quando Deus diz para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Deus está deixando algo tremendo nessa passagem, irmãos. Deus está falando para Paulo aqui, que não há outra coisa a não ser o poder dele sobre o Espírito Santo para que nós possamos ser fortes. Não tem outra coisa. Porque, meus queridos, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, amém? Nós somos feitos. E aí eu quero abrir um parênteses com vocês aqui. Conseguimos ser fortes com a carne? Conseguimos ser fortes com a carne? Conseguimos ser fortes com a alma? Meu irmão, conseguimos ser fortes com a alma? E com o espírito? Sim. Por quê? Irmão, a palavra do Senhor nos diz que a carne e o espírito estão em guerra sempre. E aí eu quero trazer para você refletir sobre isso. E a alma? Qual é o papel da alma? Ela faz o que nesse meio termo de briga com carne e o espírito? Eu quero dizer para você, como o Espírito Santo falou no meu coração, a alma é Maria vai com as outras. A alma é Maria vai com as outras. Porque a própria palavra do Senhor fala, aquilo que nós alimentarmos mais, é aquilo que vai ser forte na nossa vida. Então, se eu dou dou razão para minha alma gritar dentro minha carne gritar dentro de mim e eu fazer a vontade da minha carne, para onde que vai minha alma? Vai pecar junto. Minha alma vai pecar junto com a carne. E agora, se eu me encho do Espírito Santo, se eu me dedico, se eu tenho ali aquela intimidade tete a tete com o Espírito Santo, para onde vai minha alma? Meus queridos, eu falo que a nossa alma é vira-lata, porque assim, dentro desses 3 aqui, a alma é o que mais dá trabalho pra gente.
É onde estão os nossos conflitos, onde estão nossas brigas, onde está a nossa indagação do que está acontecendo com a gente. E aí, nós esquecemos que o Espírito é forte e o Espírito está pronto. A palavra de Deus que o nosso Espírito está pronto. E aí nós começamos a alimentar a nossa carne através da nossa alma. Porque ela fala, você não consegue, você não pode, não dá, não vai adiante. E aí a gente começa, realmente, a carne começa a gritar dentro de você e você começa a dar vazão à carne. Amém? Então, a primeira característica do Espírito Santo é fortificar, nos dá poder. O Espírito Santo, ele é um intermediador das nossas fraquezas com o poder de Deus. Ele é aquele que faz a intermediação. Porque se nós não tivermos esse intermediador, meus queridos, a carne sutilmente, diga comigo sutilmente, sutilmente, a carne sutilmente tira a gente do Espírito. Então, se a gente não se atentar, não tiver ligado sempre com o Espírito, quando você vai ver, nossa carne está sempre fazendo algo de errado. Como diz, sabia que tem obras da carne? Como o Espírito tem frutos, a carne também tem obras. E aí está em Gálatas 5:19. Olha só, as obras da carne. E eu falo para você, meu irmão, a carne, ela não vem gritando para você, faz isso, faz aquilo, eu te ordeno. Não, você começa a fazer uma coisa, aí você começa a fazer outra, levemente você vai fazendo. Quando você vê, você está totalmente na carne. Olha só, qual as obras da carne? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Próximo. Amém, meus queridos? Viu aí? Qual é a obra da carne? Se identificou em algum momento da sua vida, da sua caminhada, o que você fez aí, dentro do que nós estamos falando aqui, dentro da que a palavra do Senhor está mostrando pra gente? Você viu como a carne reluta? Você viu como o Espírito e a carne é uma briga constante para nos tirar do foco de Deus? Amém? Vamos lá, vamos entrar no livro aqui. Quem trouxe o livro, diga glória a Deus. Quem trouxe o livro, diga glória a Deus. Vamos lá, o meu tema está na página 31, então eu vou falar algumas coisas, você pode acompanhar por aí, tá ok? O Espírito Santo é Deus, sendo como a Trindade, a pessoa da Trindade. Ele é Deus Pai e é Deus Filho. E eu quero parar aqui. Meus queridos, a palavra de Deus nos mostra toda a criação. A palavra de Deus nos mostra toda a união dentro da Trindade. O Espírito Santo, ele tem uma característica que nós vamos ver adiante, de várias funções que ele pode fazer. Mas nunca o Espírito Santo faz algo sozinho ou porque ele deseja. Sempre tem essa união da Trindade. Então, às vezes vai acontecer algo com você, ou aconteceu algo com você, que você vai pensar, é obra só do Espírito Santo, ou já pensou, é obra só do Espírito Santo. Não, é obra da Trindade, é obra de Deus. Amém? A Bíblia demonstra, de forma clara, a pergunta sobre quem é o Espírito Santo. Afirma especialmente sua divindade e personalidade, destacando as suas obras no Velho Testamento e no Novo. Amém? O Espírito Santo, ele esteve na criação, ele está hoje com a gente. O Espírito Santo esteve na criação, ele esteve hoje com a gente. O Espírito Santo esteve na criação e hoje com a gente. E ele vai estar no final. Ele vai estar lá também. Então, o Espírito Santo vai estar sempre conosco. Amém, meus queridos? Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo tem personalidade.
A Bíblia fala que ele possui intelecto. E aí você pode anotar que isso aqui é um acréscimo, tá? Romanos, não precisa pôr não, meu querido. Romanos 8, 27. O Espírito Santo, ele tem vontade. E aí eu quero parar aqui. Se lembra que eu te falei que o Espírito Santo não faz nada sozinho? A vontade do Espírito Santo é junto com a vontade de Cristo e de Deus. Então, essa vontade dele não é uma vontade separada, única. Não, eu vou fazer isso. Não, é uma vontade única, da Trindade. Amém? Ele tem emoções, de modo que as suas próprias ações refletem na sua personalidade. Ele nos ensina, olha só, o Espírito Santo, ele nos ensina, exorta, orienta, controla, testifica, repreende, intercede e ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes de nós, como algo zeloso. Algo zeloso, o Espírito Santo tem ciúmes de nós, porque ele quer zelar pelas nossas vidas. Irmão, eu tenho um instrumento ali que eu sou bem zeloso com ele, eu tenho um pouco de ciúmes. E aí, eu tento colocar ele no melhor lugar, eu coloco ele no banquinho lá certinho do meu carro, e eu tento... E aí eu falo assim, eu estou dirigindo, eu falo, cuidado com o meu contrabaixo aí, viu, irmão? Porque eu quero zelar por ele. Eu necessito dele para tocar, para alcançar o coração daqueles que estão me ouvindo. O Espírito Santo essa noite, ele quer zelar por você, porque ele quer te cuidar. Ele quer zelar por você, para que na caminhada você continue firme. Ele não quer zelar por só ter a propriedade de colocar você pendurado lá e falar, esse aqui é meu. Esse aqui ninguém toca. O Espírito Santo não. O Espírito Santo quer zelar por você, para falar assim, ó, vai, aleluia. Ele zela por você, porque ele tem uma expectativa muito grande por você. Cutuca seu irmão do lado e fala assim, ó, ele tem expectativa por você. Mano, mas cutuca com força para a pessoa falar, ai. Sente aí a expectativa do Espírito Santo por você. Ele tem grande expectativa por você. Aleluia. Além do mais, irmãos, os atributos ao Espírito Santo são os atributos que tem a Deus. Deus também possui isso. A Trindade possui isso. A onisciência, a onipresença, a onipotência e a soberania. E aí é o que mais me tocou aqui. A glória, a eternidade, a própria santidade. Isso tem ligado na Trindade. E o Espírito Santo, já imaginou você ter... já imaginou você ter esses atributos? Já imaginou? A glória não, irmão, esquece, viu? Esquece, a glória não. Deus já falou que não vai dividir a glória dele com ninguém. Mas ele pode te trazer para você experimentar da bondade, da fidelidade, do amor. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com você. É isso que ele quer trazer. Ele quer te trazer para ser participativo da glória do Senhor. Aleluia. Oh Deus. O Espírito Santo possui alguns nomes também. Há vários tributos usados na Bíblia para descrever a pessoa do Espírito Santo. Um título é uma expressão descrita que explica a posição, a função de uma pessoa. É importante que você conheça a função do Espírito Santo mediante que você entre em uma guerra espiritual. É muito importante, irmão. É muito importante que você entenda qual versículo que você vai orar para você se fortificar naquela guerra espiritual. É muito importante. Aí ele tem alguns nomes aqui, ó. E aí
Tem no livro aí, ó. Não vou ler os versículos para não se prolongar, tá? Mas o Espírito Santo é chamado o Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito eterno, Espírito da verdade, Espírito da graça, Espírito da vida, Espírito da glória, Espírito da sabedoria e revelações. O Consolador, aleluia, Espírito de santidade, Espírito da fé. E aí o que mais me aproxima do Espírito Santo é o Espírito da adoração, é o Espírito aquele que queima dentro de nós, aquele que faz as coisas vivas dentro de nós. É o que eu levanto as minhas mãos e ele vem, e ele vem, e ele vem com fogo. É o Espírito da adoração. Ah, irmãos, como Deus fala comigo através da adoração, irmãos. Irmão, às vezes eu vou para a Bíblia ler e orar. E aí eu leio, e leio, e leio, e leio, e leio, e leio, e leio. E não consigo entender. Irmãos. Mas quando eu coloco um louvor, irmãos, parece que aquilo que eu li faz assim, ó, se abre. E aí o Espírito da adoração vem tomando conta de mim, começa a queimar, começa a me trazer as coisas. Aquilo que eu não entendi através da adoração, ele me traz a revelação. Então é um Espírito, uma característica do Espírito Santo, é a adoração, irmão. Não vai para uma guerra, não vai para um tempo com Deus sem antes adorá-lo, sem antes declarar quem Ele é na sua vida. Uns 15 dias atrás, eu conversando com uma pessoa pelo WhatsApp, eu estava trabalhando, e aí essa pessoa me relatou algumas coisas. Tem outra pessoa passando por dificuldade, com síndrome do pânico. Essa pessoa está com algumas enfermidades e essa pessoa não tem conhecimento nenhum de Deus. E ela relatou isso para mim. Ela falou assim: eu acho que deve ser alguma coisa do diabo. Porque essa outra pessoa começou a fazer umas visitas, umas coisas aqui, e aí ele piorou, ele ficou doente. Falei: irmão? Ele falou: Falei: amém, irmãos. E aí, vamos abrir aqui um parente rapidinho que eu volto. Irmão, quando alguém relatar algo para você, não coloca o dedo na ferida da pessoa não, irmão. Fala: é mesmo, é coisa do diabo. Vai, tem o diabo. Fala para essa pessoa não fazer mais isso. Não, irmão. Se levante como um adorador. Se levante como um intercessor. E eu falei: irmão? Ele falou: Falei: tá bom. Eu vou fazer uma visita, eu vou conversar com ele, bater um papo. Ponto. Irmão, na hora, eu estava deitado lá no meu serviço, na pastelaria, o Espírito falou: levanta. Eu falei: levantei. Levantei. Aí, agora vamos guerrear. Eu falei: então peraí, calma aí, vamos guerrear? Vamos. Então peraí que eu vou adorar primeiro. Eu vou colocar um louvor aqui e a gente vai adorar primeiro. Vamos engrandecer o nosso Deus. Um Deus onisciente, onipotente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu estou longe da pessoa, mas crendo que o Espírito pode estar perto dele, transformando a vida dele. Irmãos, foi um mover, irmãos. Foi um mover no meu trabalho, e eu adorava, e eu estou parecendo as mulheres das coreografias, eu quero adorar! Eu quase voei na pastelaria, eu quase subi no balcão e lá e falei: vem Espírito Santo, vem aqui. Irmãos, e automaticamente o Espírito começou a me trazer versículos de guerra, de batalha, e eu comecei a declarar sobre a vida dessa pessoa, e eu comecei a expressar, eu comecei a chorar, falei: me coloco aqui, me coloco na brecha, para que essa pessoa seja salva, liberta, curada. Irmãos, e aí, a pessoa foi curada ou não? Eu creio no meu espírito que sim. Mas o nosso Deus não deve satisfação para mim. Ele é soberano. O que Ele faz,
está no controle das mãos dele. O meu papel é fazer. O meu papel é se colocar. O meu papel é orar. Não ter satisfação do que eu fiz. Não é isso. O Espírito Santo não vai falar para você, ó, anota na sua agenda aí que dia tal você orou e dia tal você recebeu a resposta. Não. O Espírito Santo vai te tocar. E você, vou fazer, vou orar, vou interceder. E aí, irmãos, sobre a soberania de Deus, se Deus decidir te revelar, amém. Se Ele não decidir te revelar, amém também, mas creia que houve um mover no reino espiritual. Algo aconteceu, irmãos. Algo aconteceu no reino espiritual. Porque o Espírito Santo precisa, o Espírito Santo quer, o Espírito Santo tem a minha vida e a sua vida para um relacionamento. Ele não quer te colocar numa prateleira, Ele não quer te colocar de canto e falar, esse aqui é meu, ninguém pega. Não. Ele quer tocar, te transformar, Ele quer te elevar, falar para você caminhar. Amém? Oh, glória. Eu falei que eu abri um parente, eu já esqueci o que eu estava falando, irmão. Esqueci, mas vamos para cá. Amém? Eu sou mestre nisso. Aleluia. Glorifica o Senhor, irmãos. Aleluia. Me ajuda aí no que eu estava falando mesmo. Eu não perdi a ministração não, tá aqui, tá, irmão? Tá aqui, vamos lá. Estava falando dos nomes do Espírito Santo, amém? Lembrei, bora lá. Então, já falei dos nomes. O Espírito Santo também é conhecido como símbolos. Abre sua página aí, meus queridos, do seu livro, no 32. Você vai ver alguns símbolos aí que o Espírito Santo é representado. Amém? Então, ele é representado como pomba, como azeite. E aí, meus queridos, tem muitos textos. Então, na sua casa, você pega e abre esses textos aí e se aprofunda mais, porque ele é representado dessa maneira. Com azeite, com água, com selo, como vento, como fogo. Amém? Então, o que é um símbolo? É o Espírito Santo? É o Espírito Santo, meus queridos? Não. Ele é representado por um símbolo. Vou dar um exemplo. O logo aqui da Igreja Bíblica, ela é a igreja, mas a gente consegue ter a certeza que aquilo é uma igreja. Então, se eu estiver lá em Santo Amaro e ver o logo da igreja lá, eu vou saber quem é, da onde que é e como surgiu. Esses símbolos é para representar o Espírito Santo. Não é a pessoa do Espírito Santo propriamente dito. Entenderam? Aleluia. Aleluia. A Bíblia usa vários símbolos para representar o Espírito Santo. Um símbolo representa algo e tem um significado, como eu já disse. Buscai as seguintes referências na Bíblia. E aí é onde que eu falei para você abrir, para você ver esses símbolos. Aleluia. O Espírito Santo é chamado, né? Que eu já falei, bora aqui pular. E aí, irmãos, eu quero trazer para você uma clareza sobre a representatividade do Espírito Santo. Um profeta na Bíblia que fala muito, que é conhecido, é Elias. O Elias é conhecido como profeta do... Eita, irmão, vamos ler a Bíblia, irmão. Elias é conhecido como profeta do... E Deus, por que ele é reconhecido como profeta do fogo? Porque Deus apareceu várias vezes para ele como fogo. Mas olha que interessante. Quando Elias entra na caverna, e Elias está lá, todo lá murchinho, todo lá, ai, ó céus, ó Deus, ó vida, me leva, que não sei o quê. Elias está murmurando e reclamando de Deus. Deus não se apresenta para Elias como fogo. Deus não vai lá como fogo e fala, levanta Elias, eu estou aqui como fogo. Não. Por que eu quero abrir esse parênteses para vocês? Porque Deus é onipotente. Ele é soberano. Ele não faz as coisas como regra. Eu vou fazer isso e é isso
até você morrer, você ir para a eternidade. Não. Deus se renova cada vez mais. E Deus faz isso para nos mostrar, irmãos, que devemos buscar a soberania de Deus. Não a simbologia, aquilo que Ele representou naquele momento. Então Deus, eu creio assim, o Espírito Santo já se representou para você em algum momento, amém? Amém, irmãos? Eu creio que Ele em algum momento se representou por esses símbolos aqui, você já entendeu que era Deus, amém? Mas Ele não quer deixar um padrão. Olha que maravilha, Deus nunca trabalha com padrão, porque se Deus trabalhar com padrão, o diabo trabalha com padrão também. Então Deus quer trabalhar na sua grandeza, para que não haja interferência do mal contra o bem. Então Deus vai se revelar a partir de hoje. Deus vai se revelar. O Espírito Santo vai se revelar em outra forma, em outro jeito, em outro nome. É assim que Deus trabalha. Se tiver um padrão, eu gosto de trabalhar, eu sempre falo para meus colaboradores, eu gosto de trabalhar com padrão, porque é tudo certinho, tudo da mesma forma e acabou, não tem erro. Só que o diabo é astuto, ele sabe aonde tocar, sabe aonde ferir, porque ele está no nosso derredor. Então, o Senhor nunca vai trabalhar no padrão com você. E diga glória a Deus por isso. Porque, irmãos, podemos experimentar mais e mais do Espírito Santo. Mais e mais. Porque se Deus trabalhar dentro de um padrão, é como se fosse essa garrafinha, só cabe 500 ml aqui dentro. O Espírito Santo não quer só derramar 500 ml aí dentro, não. O Espírito Santo quer derramar mais. O Espírito Santo quer derramar até transbordar. O Espírito Santo quer expandir você para caber 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Ele quer derramar mais. Aleluia. Então fuja dos padrões, meu querido. Eu vou tal horário orar, eu faço isso tal horário, eu busco em tal horário, o Espírito Santo fala comigo em tal hora. Fuja dos padrões, fuja, porque o Senhor quer expandir, o Senhor quer derramar mais, o Senhor quer levantar mais. Aleluia, amém, meus queridos? Aleluia. Oh glória, toma uma água. Tá pegando fogo aqui, irmão. Não sei se você tá sentindo, mas eu queria andar aqui, irmãos. Eu queria voar. Eu gosto de voar no Espírito Santo. Talvez o meu físico não esteja voando, mas o meu espírito tá voando. Tá voando junto com Ele. Aleluia. Bora continuar. Estão entendendo, meus queridos? Estão entendendo as características do Espírito Santo? Então firme aí no seu coração, como diz o pastor Rodrigo, firma no seu cocão aí, que não há padrão para Deus. Não há padrão. Olha cá, vocês estão vendo aqui, ó, uma pessoa que não era nada. E olha onde Deus me colocou. Fora do padrão. Fora do padrão, eu mal falava, irmãos. Eu cheguei na IDA, eu mal falava. E aí eu cheguei topetudo. E aí, pastor Rodrigo, quero saber de louvor não. Ficar uns 6 meses sentado aí. Aí o pastor Rodrigo, tá bom? Amém? Meu irmão, não deu 2 meses. Aquilo começou a queimar dentro de mim. Aquilo começou a arder e eu quero mais, mas eu tenho que me segurar porque eu já soltei a palavra. Eu já falei que eu não queria. Aí Deus fala, sai do padrão que eu tenho mais para você. Quando eu fui da minha casa, do meu trabalho até minha casa, para vir para cá, eu orava para Deus e falava, Senhor, obrigado, porque eu não estou vivendo os meus sonhos, eu não estou vivendo aquilo que eu queria, mas eu estou vivendo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu estou vivendo, irmãos, eu queria ser músico, eu queria fazer uma faculdade e trabalhar com música,
Porque músico não precisa falar. Músico não precisa, só faz isso, faz aquilo, vamos lá, é tal nota e acabou. É prático. E aí Deus falou assim, tem certeza? Eu falei, eu queria ser músico, sabe? Eu tenho um dom assim, sabe? Um pouquinho de dom, eu queria ser músico. Não tem como não, Senhor. Ele falou assim, tá aqui, você escolhe. Se você quer viver naquilo que é raso para você, ou você quer que eu te leve aonde eu já planejei? Aonde se... Então não deixe o seu coração enganoso, falar assim, eu nasci para isso. Que eu pensei que eu nasci para ser músico. Eu nasci para ser aquilo que Deus já escreveu para minha vida. Eu nasci preparado para a obra do Senhor. Mesmo sem eu ter entendimento, mesmo sem eu saber, o Senhor já me preparou. Aleluia. 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 Glorifica, irmãos. Glorifica. Aleluia. E aí eu quero te fazer uma pergunta esta noite. Reino de Deus e reino dos céus são a mesma coisa? Reino de Deus, pastor Rodrigo, fica... segura. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, irmãos? Ficou meio chato, né? Se responde sim, não é? Irmãos, eu quero te afirmar aqui essa noite que reino de Deus e reino dos céus são a mesma coisa. Reino de Deus, reino dos céus são as mesmas coisas, irmãos. Amém? Olha só, por que são as mesmas coisas? A expressão reino dos céus, ela aparece no Evangelho de Mateus 34 vezes. 34 vezes aparece lá. Já nos outros 3 evangelhos, ela aparece apenas 5 vezes. E por quê? São 2 coisas distintas, são coisas diferentes? Não, irmãos. São a mesma coisa, mas numa linguagem diferente, num entendimento diferente. Quando Mateus escreve reino dos céus, ele está escrevendo para os judeus, porque os judeus tinham muito cuidado com falar de Deus assim, de lançar a palavra de Deus em vão. Eles tinham muito temor. Então, para um entendimento, Mateus escreve reino dos céus para os judeus, para eles terem um entendimento que é o reino de Deus, é o reino dos céus. Já os outros 3 evangelhos, eles estão escrevendo para as pessoas gentis. Aqui, ó. Ele está escrevendo para as pessoas mais simples, para ter um entendimento que o reino de Deus existe. Amém, meus queridos? Entendeu? Então, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. E o que é essa mesma coisa, irmãos? E o que é? O que você entende? Coloca para mim, por favor. Mateus 6:33, por gentileza. Desculpa. Vamos lá, na leitura. 1, 2, 3 e... buscai. O que nós entendemos quando nós lemos essas coisas? Nós entendemos que o reino de Deus é algo, é um lugar, é vir à igreja, é sentar aí e receber. Nós entendemos dessa forma. Por muito tempo eu tive essa compreensão de que o reino de Deus é você ir à igreja, é você orar, é você buscar, é você ir lá, é você fazer, é você tá fazendo. Buscar o reino de Deus é algo inalcançável. Para mim era isso. Mas Jesus nos afirma, glória a Deus. Jesus nos afirma que o reino de Deus está aí do seu lado. O reino de Deus está aí do seu ladinho, irmãos. Jesus nos afirma que o reino de Deus não é comida, bebida, não é as coisas desse mundo. Ele diz, vamos lá para a página, aleluia, 35. Olha o que diz, 1 Coríntios 4:20. Pois o reino de Deus não é considerado palavra, não, vamos lá de novo. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em poder. O reino de Deus não consiste em palavras.
Então não é só você falar, é poder, é autoridade. Olha só, e agora eu quero chegar nesse versículo que nós colocamos aí, Lucas 10, 9. Coloca para mim, vamos ler junto? Aleluia. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aleluia, o reino de Deus está próximo. Olha aí para o seu lado aí. O reino de Deus está próximo aí, ó, do seu lado. Ele não fala aqui que o reino de Deus é algo que está para vir. É algo que já está no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Achamos que o reino de Deus está ligado. Ir à igreja, buscar algo físico, quando o próprio Jesus nos afirma já que o reino de Deus é o próprio Espírito Santo. Aleluia, ele já está afirmando que o próprio reino de Deus é o Espírito Santo. Porque nós precisamos do reino de Deus. Você precisa do reino de Deus? Eu levanto logo as duas mãos. Você precisa do reino de Deus? Por que você precisa e necessita? Porque tem que estar no nosso coração, na nossa mente, buscar o reino de Deus, buscar algo que já está no nosso meio. Irmãos, porque senão nós vamos voltar lá no início, na obra da carne. Nós vamos voltar lá, se a gente não buscar o reino de Deus, sutilmente a carne toma o lugar. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Dentro dessas características que eu trouxe para vocês, como vocês vê o Espírito Santo ou sente ele? Faça essa pergunta aí. Como você ou já viu ou você vê ele? Faz essa pergunta aí. Aleluia. Fez? A característica do Espírito Santo, ela é para nos mostrar coisas do passado, do presente e do futuro. Como assim, irmão, do passado? Deus, o Espírito Santo, fez algo no seu passado, fez algo para você, produziu algo para você, que você não tem a mínima ideia que foi Ele. Vocês sabiam? Vocês sabiam disso? Ele produziu algo, Ele fez algo, Ele te livrou, Ele te guardou, que você nem imaginava. Aí o que você fez? Aí o que você fez? Eu sou forte. Foi aqui, ó. Foi por causa de mim. E nem agradeceu. Por quê? Não tinha o conhecimento que foi o Espírito Santo, que foi o reino de Deus que fez algo para você. Então essas características é para você ter um entendimento, igual eu já disse no início, o Espírito Santo, a palavra de Deus é inesgotável, glória a Deus por isso. Mas é para você ter um entendimento hoje e um entendimento para o amanhã. Para você ser perceptível, quando você vê uma simbologia, quando você vê um nome, você escutar um nome, você entender quem é o Espírito Santo e o que ele está produzindo na sua vida. Então hoje, eu creio que ele já está produzindo algo na sua vida. Hoje eu já creio que ele está produzindo, ele já está gerando algo na sua vida. Meus irmãos, a partir de hoje, seja grato ao reino de Deus que está próximo de você. Amém? E aí, uma das características que eu sinto o Espírito Santo, eu já senti o Espírito Santo por duas características. Uma nessa brisa suave. Toda vez que eu sinto uma leve brisa suave, meu coração queima e eu tenho a certeza que o reino de Deus está grudadinho de mim. Eu tenho essa certeza, e aí eu não consigo segurar as lágrimas, porque eu sei que algo está me tocando. Como você está sentindo o Espírito Santo? Qual característica que eu estou falando aqui, abrindo o leque para você está sentindo? Outra característica, meus queridos, através do fogo. O Espírito Santo te queimou? Não, irmão. O Espírito Santo me tocou e eu senti o meu corpo queimar.
eu senti um fogo dentro de mim. E aí assim, igual eu falei, Deus não me deve explicação, a soberania de Deus não me deve explicação. Mas eu orei, eu estava orando por uma pessoa, e eu pegando fogo e declarando mesmo, e livrando essa pessoa, e tirando ela, e levantando essa pessoa, o Espírito Santo me impulsionando. E aí eu senti minha mão pegando fogo, e eu estava aqui nessa pessoa, ela tinha mais de 2 metros, eu falei, meu Deus do céu, tomara que ele não caia, senão vai ser difícil segurar. E eu aqui orando por essa pessoa, e minha mão queimando, e eu tendo a certeza que eu estava declarando o reino de Deus na vida dele. A certeza, irmãos. Terminou a oração, depois de uns dias, eu conversando com essa pessoa, falei, irmão, eu estava orando por você certo dia, e eu senti um fogo dentro de mim tão grande, eu senti minha mão queimando. Ele falou assim, meu irmão, eu pensei que eu ia ficar torrado, porque eu senti essa quentura, esse fogo dentro de mim, e algo queimando, e parecia que as impurezas estavam escorrendo do meu corpo, e eu orando por ele, e ele falou, e eu senti que parecia que o meu coração ia queimar, você ia torrar ele, ia tirar ele fora do meu peito. Aí eu falei, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, agora eu tenho certeza. Mas irmãos, eu não esperei uma resposta para crer, eu criei antes, no ato eu já estava crendo. Então não espere uma resposta para você crer o que vai acontecer aqui. Não espere o pregador falar que vai acontecer. Já creia que algo vai acontecer aqui. Já creia. Já crie essa expectativa dentro de você. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Eita, eu até perdi o horário. Amém. Estou quase encerrando, meus queridos. Ah, irmãos, eu queria voar. É um fogo muito bom. É um fogo que consome toda a incerteza, irmãos. Toda a incerteza, toda a insegurança. Aleluias. Meus queridos, como eu já falei, qual a sua expectativa para a promessa do Espírito Santo? Qual é a sua expectativa? O pastor Rodrigo falou das promessas ontem, mas eu quero fortificar aqui. Tá com expectativa? Tá com expectativa, irmãos? Irmãos, não espere eu levantar a voz para vocês declarar que está com expectativa, não, irmãos. Isso aqui não é uma apresentação, não é um show, não. Isso aqui é o poder de Deus. É o poder de Deus. E eu sei que o reino de Deus está queimando aí no seu coração. Aleluia. Criou expectativa? Se você não criar uma expectativa nas promessas do Espírito Santo, você acaba entrando em um caminho perigoso. Você sabia? Se você não produzir uma expectativa que o Espírito Santo tenha algo a derramar sobre a sua vida, você entra por um caminho que não tem volta. E qual seria esse caminho? Você pode perguntar para mim essa noite. Você entra no caminho que você tem um entendimento que a obra do Espírito Santo é unilateral. O que seria unilateral? Só uma pessoa corresponde. Você tem na sua cabeça que só o Espírito Santo é a função, ele tem que fazer, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai salvar. Esse caminho perigoso, a gente começa a ter um entendimento de que o Espírito Santo salva, o Espírito Santo convence do pecado e do juízo. Realmente, irmão, eu quero afirmar isso, ele faz isso mesmo, ele afirma. Mas Deus tem uma grande expectativa na sua vida. Deus entregou o melhor dele para que você entregue o melhor para ele também. Ele cria uma expectativa tão grande em você. Aí você diz, mas eu sou pequeno. Mas ele não se importa com o tamanho. Ele não quer saber se você tem entendimento, teologia, conhecimento. Ele quer te usar. Ele quer fazer de você grande. Mas você tem que gerar algo dentro de você. Deus entregou o melhor
por mim e por você. Deus não entregou? Deus entregou o seu Filho. E o que nós estamos entregando para Deus? Qual a expectativa? De que maneira estamos tratando o reino de Deus? Entregue o seu melhor. Entregue o seu melhor para Deus essa noite. Crie uma expectativa, sai daqui com a expectativa de que Deus tem algo tremendo na minha vida. Mesmo que eu não veja, mesmo que está tudo impossível. Mais uma vez, Deus é soberano. Deus não deve explicação. Ele vai fazer e ponto. Simplesmente creia. Ele está pedindo esta noite. Crie expectativa e creia. Eu vou fazer. Não conheço o teu coração. Não sei das suas dificuldades. Mas eu sei que eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus a qual faz. Transforma. Abre porta onde não tem. Eu creio em um Deus soberano. Um Deus criador. Forte. Eu creio nesse Deus. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, Deus tem derramado chuva sobre as nossas vidas, amém? Deus tem derramado chuva sobre as nossas vidas. Aleluia. E você? Tem recebido essa chuva? Tem recebido essa chuva? Mas essa chuva que cai, essa chuva de poder, essa chuva de unção, como diz o louvor, qual o efeito que ela está causando na sua vida? Qual o efeito essa chuva está fazendo em você? É uma chuva que refresca nos dias de calor, que você recebe e fala assim, eu estou bem, tá bom, pode parar. Ou é uma chuva onde você consegue reter o poder do Senhor? O caminho perigoso, meus queridos, que eu estou falando, é de não proclamar o reino de Deus. E como que eu faço isso? Através do quê? Do maior avivalista. É através dele, meus queridos. Não é expectativa no pastor, não é expectativa na denominação, não é nessas quatro paredes. Isso é importante para a sua vida? É importante. Mas a maior expectativa para derramar o reino de Deus tem que ser na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Meus queridos, eu quero trazer alguns dados para vocês aqui, do Datafolha, tá? Hoje, esses dados é de 2002, então, no Brasil tem 42 milhões de evangélicos. 42 milhões. Amém? Isso é informação do Datafolha. Porém, diga porém comigo. Porém, existe 16 milhões de pessoas que não conhecem a Jesus ou se desviou da presença do Senhor. 16 milhões. É muita gente, não é? Imagine quantas igrejas não poderiam ser abertas com esses 16 milhões ou permanecido aberta com esses 16 milhões. Irmãos, essa pesquisa está correta? E aí eu vou abrir para vocês. Não. Irmão, mas você traz uma pesquisa furada para mim. Não, irmão, eu não quero me atentar na pesquisa, eu quero me atentar na resolução do problema, porque nós temos um problema, amém? Nós temos 16 milhões de pessoas afastadas de Cristo. Eu vou lá me aprofundar se tem 50 milhões, não. Eu quero que você tenha um entendimento hoje que existe pessoas afastadas. E 16 milhões, pelo menos eu conheço umas 10 afastadas da presença do Senhor. Eu conheço pelo menos umas 10. Você conhece quantas aí? Conhece bastante também, né? E aí, esses 16 milhões daria para os 42, 3 para cada. Fazer uma conta rapidinha aqui, 3 para cada. Você teria que orar por 3 pessoas. Você teria que derramar na vida das pessoas para 3 pessoas. Tá difícil? 3 pessoas? 3 pessoas, irmão? Tá difícil?
Não? Mas, irmãos, eu creio que existe muito mais pessoas afastadas de Cristo. Eu creio que tem pessoas dentro das denominações afastadas de Cristo. Por que está afastada de Cristo? Porque não tem uma boa palavra, estamos falando da palavra do Senhor. Não, porque essas pessoas extinguiram o Espírito Santo das suas vidas. Elas rejeitaram o reino de Deus. E aí, em Atos 7:51, vai pôr aí, por favor. Ele relata em Atos que realmente conseguimos resistir ao Espírito Santo. Eu e você. Conseguimos resistir à pessoa do Espírito Santo. É até assustador, né? Nossa, como que eu vou resistir uma pessoa poderosa desse jeito? Mas existe pessoas que resistem. Eu creio que esses 16 milhões aqui são pessoas que estão resistindo ao Espírito Santo. Estão resistindo ao reino de Deus. Vamos ler? Olha lá, ó. 1, 2, 3 e... Amém? Isso é para fortificar o que eu estou falando dentro da palavra. Então existe pessoas que resistem. Existe pessoas que vêm ao culto e fica ali parecendo uma estátua, uma madeira. Duro, irmãos. E aí nós olhamos para essas pessoas e falamos, olha lá o irmão, deve estar desviado, deve estar com pecado, deve estar fazendo alguma coisa. Irmão, é tocar na ferida da outra pessoa. Olhou uma pessoa assim, claro que tem várias maneiras da pessoa se expressar ao Espírito Santo. Mas se você olhar no seu dia a dia, na igreja, no seu trabalho, pessoas dessa maneira, irmãos, eu quero te dar uma pequena dica aqui. Derrama o Espírito Santo sobre a vida dela. Derrama o reino de Deus. A chuva é maior bem que existe para essa terra que Deus nos deu. Você sabia? A chuva é o maior bem que Deus nos deu, que deu para essa terra. Por quê? É na chuva que nós frutificamos. É na chuva que as coisas crescem. É na chuva que o fruto aparece. Então eu quero te alertar, não se refresque apenas na chuva que Deus está derramando sobre a sua vida. Retenha essa chuva. Retenha. Pede para o Espírito Santo, o reino de Deus te dá estratégia para você poder reter essa chuva, para você poder transbordar e levar o reino de Deus aonde você for. Não dá apenas para me encher e ficar gordo espiritualmente e falar isso aqui é só para mim. Tá bom, domingo eu já fui à igreja, aí eu vou ficar sem ir na semana porque eu já estou gordo, já estou cheio, me refresquei aqui. Não, Deus nunca faz algo para benefício próprio. Deus nunca traz algo para o meu próprio benefício. Se você tem a mentalidade de que Deus está te usando e é para o seu benefício próprio, irmão, desculpa, eu vou desapontar essa noite. Você está extremamente enganado. Deus sempre faz algo para multiplicar. Deus sempre faz algo para florescer, para trazer vida e expandir. A chuva cai sobre essa terra, para o ar que nós respiramos, para as flores crescerem, para as árvores crescerem. Quantos querem crescer essa noite aqui, através da chuva do Espírito Santo? Quantos querem frutificar aqui, sobre a chuva do Espírito Santo? Aleluia! Deus tem derramado poder, e essa noite não vai ser diferente. Aleluia! Irmãos, se encha dessa chuva, retenha essa chuva, não apenas se refresque nessa chuva. A chuva vai transbordar sobre você. E aí, irmãos, quando você receber essa chuva e você estiver transbordante, o reino de Deus vai te dar ousadia para falar mais e mais e mais e mais do reino de Deus. A chuva serve também para nos dar ousadia e nos levar aonde a gente nem imagina, nem aonde o seu coração está desejando. Amém? Aleluia, fique de pé, por favor.